Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais uma edição do Caru Notícias. Acompanhe na edição de hoje explicação completa do último decreto municipal. Barreira sanitária no povoado Santana dos Machados impede a entrada de pessoas de outros municípios em São João do Caru. Toque de recolher obrigatório no município de São João do Caru. Acompanhe na edição de hoje também uma explicação sobre como descobrir se você está infectado com o Covid-19 com um estudante de medicina. Acompanhe tudo isso hoje, aqui no seu Caru Notícias, na sua TV Caru. A Prefeitura de São João do Caru lançou no dia 4 de maio o decreto de número 12 de 2020. Segundo esse decreto, alguns estabelecimentos eles estavam proibidos de funcionar. Outros só poderiam funcionar até às 13 horas do dia. E os estabelecimentos essenciais podem estar funcionando normalmente até às 10 horas da noite do corrente dia. E neste decreto vieram muitas novidades. Dentre elas foi o toque de recolher. Isso mesmo, agora em São João do Caru é obrigatório que depois das 22 horas, das 10 horas da noite, a população esteja dentro de suas casas. É proibido o tráfico de pessoas no período de 10 horas da noite até 6 horas da manhã do dia seguinte. Se a pessoa descumprir isso, ela pode estar sendo sujeita a punições. Acompanhe agora a reportagem. De acordo com o último decreto municipal, o decreto 12 de 2020, é proibido o tráfico de pessoas no perímetro urbano do município de São João do Caru das 22 horas até as 6 horas do dia seguinte. Esta ação faz parte das medidas que estão sendo tomadas pela Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária da cidade como forma de conter o avanço e a rápida propagação do vírus causador da Covid-19, o coronavírus. O toque de recolher, como é comumente chamado, agora é obrigatório no município de São João do Caru. Esta medida tem duração de 15 dias, a contar desde o dia 4 de maio, e poderá ser prorrogada. Você viu aí que agora é obrigatório que a população cumpra o toque de recolher. Então, vamos obedecer este decreto. Outra coisa interessante que veio sendo obrigatório no decreto 12 de 2020, expedido pela Prefeitura Municipal de São João do Caru, é a barreira sanitária. Sim, a Vigilância Sanitária da cidade, junto com equipes, estão fazendo uma barreira no povoado Santana dos Machados. E a nossa equipe foi até lá conferir como que está sendo este trabalho. A Vigilância Sanitária, pelo decreto 12 de 2020, decidiu fazer uma barreira sanitária no povoado Santana dos Machados, com o objetivo de conter a entrada e saída de pessoas no perímetro urbano da cidade de São João do Caru, objetivando, assim, com essa fiscalização, conter a disseminação do vírus causador da Covid-19. Desde a última sexta-feira, 1º de maio, a Vigilância Sanitária da cidade de São João do Caru e equipes de apoio estão aqui de prontidão no povoado Santana dos Machados. As equipes de saúde estão aqui localizadas para fazerem essa barreira sanitária. Como vocês podem ver, eles estão todos aqui e os moradores que chegam, eles têm que passar por uma análise. Os moradores da cidade que vão se deslocar a outro município, eles precisam serem notificados. Essa notificação tem validade de 7 dias. Aqui são feitos questionários e explicado a eles todos os procedimentos e que eles podem ser contaminados. Esta ação não tem uma previsão de chegar ao fim, a menos que o coronavírus deixe de ser um problema tão alarmante.
Pessoas vindo de outros municípios não podem mais entrar em São João do Caru, segundo o decreto 12 de 2020. Somente pode entrar nos limites urbanos da cidade de São João do Caru os moradores da cidade. Os que se deslocarem a outro município, eles podem retornar, mas eles terão que ficar de isolamento social. Nós esperamos que essa pandemia passe logo, para que tudo possa ser normalizado. Bom, e você acompanhou aí que agora é proibido a entrada de pessoas de outros municípios aqui na cidade de São João do Caru. Não se sabe se o decreto vai continuar, ele tem validade até o dia 12 de maio. Não se sabe se depois do dia 12 de maio essa ação continuará, se a barreira sanitária estará continuando ali no povoado Santana dos Machados e que pessoas de outros municípios não podem estar entrando aqui na cidade. Vamos acompanhar para ver como que será o decorrer disso tudo. A nossa equipe entrou em contato com o estudante de medicina Ayrton de Mello e fizemos algumas perguntas a ele. E ele nos enviou algumas respostas para esclarecer a população sobre o coronavírus. Como que a pessoa sintomática e assintomática faz para saber se ela está infectada? E como que você faz para saber se você é ou não do grupo de risco? E se você não sendo do grupo de risco, como que o seu corpo vai reagir a esta doença? Acompanhe agora a reportagem. Olá, tudo bom? Primeiramente, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, para a gente esclarecer algumas dúvidas. Em relação a como imaginar, né, como suspeitar se você está ou não contaminado, é algo muito relativo, digamos assim. Os sintomas e sinais da infecção pelo Covid-19, pelo coronavírus, são muito inespecíficos, né? Lembra bastante uma gripe, uma infecção viral, uma virose, né? Esses sintomas são febre, uma febre acima de 37,8, tosse, desconforto muscular, dor muscular, fadiga, cansaço. Algumas pessoas vão ter sinais de trato respiratório superior, né? Que vão ser tosse, dor de garganta, nariz entupido, aquela irritabilidade, aquela dor de cabeça. Algumas pessoas com menos frequência vão ter sinais gastrointestinais como náusea, né, vômito, diarreia, mas não são tão comuns, né? Alguns sintomas e sinais, algumas pessoas estão começando a discutir mais hoje em dia, como diminuição da capacidade de sentir o gosto do alimento ou de sentir o cheiro das coisas, mas são coisas ainda muito inespecíficas. Geralmente a gente costuma associar esses sintomas de trato respiratório, sintomas respiratórios, com a história da pessoa. Aquela pessoa mora numa região que tem muitos casos, ou teve contato com alguém que está suspeito, ou contato com alguma pessoa que teve o diagnóstico confirmado, e aí a gente começa a suspeitar da infecção pelo coronavírus. Em relação às pessoas que não têm sintomas, a própria pergunta já fala, né? Não tem sintomas. Então é muito difícil nós sabermos se aquela pessoa está ou não infectada, porque ela vai apresentar ou nenhum sintoma ou sintomas muito inespecíficos, né? Um mal-estar, uma dor de cabeça, uma tosse muito leve. Então são coisas que acontecem naturalmente com uma pessoa, né? Pode ser um processo alérgico, pode ser algo, qualquer outra causa. Então é muito difícil a gente saber se essa pessoa que não tem sintomas está ou não contaminada. Claro, se a pessoa teve contato com alguém que está contaminado, que foi confirmado o diagnóstico pelo coronavírus, essa pessoa pode procurar atendimento médico, né, realizar os testes e aí vai saber se ela está ou não contaminada. É algo importante a gente lembrar que esses casos assintomáticos também transmitem a doença. Claro que numa frequência e numa intensidade menor, digamos assim, mas os casos assintomáticos, as pessoas que não apresentam sintomas, são responsáveis pela transmissão de cerca de 1/3 dos casos. Então, por isso que é importante as medidas de evitar aglomeração, de distanciamento social nesse momento de pandemia.
Então, a infecção ela pode variar de pessoa para pessoa nas manifestações e como essa infecção vai se agravar ou não de pessoa para pessoa, como a gente já falou antes, né? Algumas pessoas são assintomáticas, não apresentam sintoma nenhum, e outras pessoas vão evoluir de forma grave, né, necessitando até mesmo ser entubado para respiração mecânica, esse tipo de coisa. Lembrando que existem pessoas que são chamadas de grupos de risco porque elas têm maior suscetibilidade a ter a forma mais grave da doença, né? Naturalmente isso acontece em pessoas idosas, né, acima de 65 anos, porque o sistema imunológico já está mais debilitado pela idade, o sistema respiratório já está mais debilitado pela idade. Então, idosos, pessoas que já têm algum tipo de comorbidade, né, alguma doença relacionada, hipertensão, diabetes, próprias doenças respiratórias, né, como asma, DPOC, paciente que é fumante crônico, é tabagista crônico, e além disso, pacientes que já têm problemas imunológicos, como pessoas que passaram por algum tipo de transplante, que usam medicamentos para diminuir a imunidade, né, pessoas que precisam utilizar anti-inflamatórios corticoides, né, anti-inflamatórios hormonais, que precisam fazer isso para alguma causa de doença autoimune, algum do tipo, então já diminui um pouco a sua imunidade. E é claro, pacientes, né, que têm HIV, que já têm imunidade comprometida, esses pacientes, essas pessoas são as pessoas que têm mais risco de desenvolver a forma grave da doença. Você acompanhou aí a explicação do estudante de medicina Ayrson de Mello, e você viu o quanto é importante você estar se detendo na prevenção, utilizando máscara, utilizando álcool em gel, para evitar que você seja infectado com o coronavírus. E o Jornal Caru Notícias vai ficando por aqui. Nós agradecemos pela sua audiência, agradecemos por você estar nos ajudando a divulgar entretenimento e informação. Esse é um agradecimento de todos os administradores da TV Caru. E hoje nós temos um pedido a fazer a todos vocês. Se previnam, porque o coronavírus é uma doença séria. E você pode não ser do grupo de risco, mas você pode estar transmitindo para uma pessoa que a doença será letal no organismo dela. Muito obrigado.